Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus na sua aposta? KTO.com, só utilizar o cupom do Futeboteco. Uma das coisas que o PVC falou que seduziram ele na Paramount é o fato de fazer mais jogos em loco. É verdade. E aí, assim, eu queria te perguntar porque na ESPN agora você estava fazendo muito tubo, né? Sim. Aí você cita, por exemplo, Pequim, que não é uma experiência só de fazer Jogos Olímpicos em loco, mas de fazer um evento desse tamanho. Com a equipe grande. Com a equipe grande. O quão te seduz a coisa do in loco, de estar lá, sentir a atmosfera da torcida e fazer parte do evento para a narração? O quão muda a sua narração? Tem algumas diferenças, hein? Eu vou colocar a coisa como eu enxergo. Quando eu comecei a narrar, na televisão, então para falar de novo da Band com o Luciano, a gente tinha os monitores até mesmo em estádio. Não era HD. Sim. Não era o High Definition. Né? Então a imagem era ruim. Quando você vê alguma coisa na televisão de arquivo, que vem aquelas coisas do passado, lá dos anos 80, início dos anos 90, você vê a diferença comparado com o que a gente assiste hoje? Claro. Era muito ruim. A imagem era ruim. Era o melhor que a gente tinha. Era um encanto, mas comparado com... Era ruim. Então, por exemplo, narrar um jogo, deixa eu citar aqui, Caio Martins, em Niterói, Botafogo e Vasco. Você acha que dava para reconhecer jogador e ver número de camisa? A camisa do Botafogo toda listrada, a camisa do Vasco cortada, preto com número vermelho, não dava para ver. Não dava pra ver. O torcedor em casa cornetando, falou o nome errado. Fala pra caramba. Eu tenho 22 caras. Eu fiz isso esses dias. Mas é natural. Só que não dava pra ver. E aí você ia pro estádio, enxergava melhor com a iluminação que tinha. Vocês não viram o estádio com a iluminação dos anos? Que eu lembro, sou palmeirense. A turma brincava, que era uma boate, né? Era horrível, cara. Uma vez eu conversei com o Wagner, goleiro do Botafogo, na época, o Wagner, e ele já tinha parado com o Botafogo. Eu falei assim, vou te contar uma coisa. Ele falou, Caio Martins, ele falou assim, a iluminação não chega até o fim do campo. Eu falei, como assim? Você tá brincando comigo? Ele falou, a linha lateral não tem luz. Eu falei, não é verdade. Ele falou, vai lá e vê. A iluminação não chegava até a lateral do campo. Ficava uma faixa super escura até a linha lateral do campo. E era verdade. Olha que loucura. Você imaginar um negócio desse hoje? A gente viu. Era assim. Então tá, mas não foi nada disso que você me perguntou. Não, mas então, quando você ia narrar, e outra coisa, monitor dentro do estádio, ele era desse tamanhozinho assim, ó. A tela. Retornozinho, né? Assim, quantas polegadas tem isso aqui? 8 polegadas? Por aí. Né? Por aí. Eram 8 polegadas. Pô, hoje você entra... A mídia dos carros modernos hoje tem 10 polegadas. Então você imagina, você narrar num estádio tudo escuro, e narrar do estúdio também era uma dificuldade, porque você não reconhecia nada. Agora, hoje, gente, você narrar, por exemplo, o francês que você citou, aquela baita imagem, você se sente dentro do estádio. Você vê tudo pelo monitor. E outra coisa, o narrador, ele narra muito mais pelo monitor do que pelo campo. Aí muita gente pergunta, mas por quê? Porque eu tenho que narrar aquilo que você está vendo. Se eu começar a narrar só o que eu estou vendo e você vendo outra coisa, fica uma conversa de maluco, né? Sim. Você não está vendo o que eu estou vendo. Você está assistindo outra coisa. Então a gente narra muito pelo monitor. Então, pelo monitor, dentro do estúdio, ar-condicionado, água, vinho, que nem aqui. Lá, claro que não tem vinho. Né? Tudo à disposição, banheiro do lado. Porra, é show. Estádio não é assim. Estádio é uma coisa meio de improviso, de montar equipamento. É uma baita dificuldade chegar no estádio. Entendeu? Os estádios mais antigos. Mas você prefere qual? Estúdio ou estádio? Então, depende do estádio. Você fala, vai narrar que nem no Allianz, que você falou, ótimo, legal. Maracanã, maravilhoso. Entendeu? Beira-Rio, sensacional. Mineirão, maravilhoso. Hoje deu uma melhorada no Brasil, né? Todos melhoraram. Condição, né? Todos melhoraram.
Agora, a gente sai para fazer jogo aí em alguns países, em algumas cidades, que é difícil, cara. Na Libertadores. É difícil. Mas quando você tá dentro de um estádio, durante a narração, e você tá ali imerso ao calor da torcida, esse tipo de coisa que não necessariamente... Faz diferença. E é isso que eu quero entender na hora da narração, assim, quais são as diferenças que faz você estar dentro do ambiente na hora da narração. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem mais um detalhe. E eu entendo o PVC. Eu entendo o que ele está dizendo. Por quê? Narrador é uma coisa, comentarista é outra. O narrador, ele está muito mais na bola. Sim. O comentarista é o campo todo. Claro. Entendeu? Tudo. É todo o posicionamento. É claro que isso interessa para mim e me ajuda muito. Lógico. Me ajuda pra caramba. Então, estar ali, viver aquilo, claro que é diferente. Até para memória é importante. Porque você marca e define um monte de coisas do ambiente que você está. Né? Quando você narra todos os jogos de dentro da mesma cabine na televisão, é tudo a mesma coisa, só muda o jogo. Quando você vai para os estádios, é tudo diferente. A temperatura é diferente. Então são coisas que marcam, né? Sim. Vai fazer um jogo em Buenos Aires, 3 graus de temperatura, você não esquece nunca mais. Você não esquece nunca mais. Então tem lugar bacana. Então a diferença é essa. E para você, o que você prefere? Depende do estádio. Depende do estádio. Tem algum jogo no estádio que te marcou positivamente? Você falou, meu, que espetáculo. Muitos. Quando eu cito o jogo do Brasil, os torcedores pegam no meu pé, então eu vou citar a final da Libertadores, Boca e River, no Santiago Bernabéu. Nossa. Puta que pariu. Porra, que clima, cara. Você narrou em loco, né? Narrei lá no Santiago. Eu lembro Que disso. clima maravilhoso. Maravilhoso. Santiago Bernabéu é lindo. Uma delícia narrar ali. Tava frio pra caramba. Ar quente, aquecedor. No estádio, pra torcida. Estádio lotado. Puta jogo foi. Puta jogo. Decisão. Foi maravilhoso. Tem um monte de jogos. Vou passar a noite inteira aqui falando e lembrando de jogos legais. Mas esse foi um deles. Eu gostei muito do... Aquele que o Breno Lopes fez o gol lá. Que aquele lá foi muito bom. O contra o Santos, Maracanã, legal. A Série B do Palmeiras foi marcante. A Série B que eu fiz lá na 2003, Bandeirantes. Né? Que ano que foi? 2003. Eu não lembro. 2003. Eu esqueço tudo, cara. É Wagner Love, aquele time lá. Foi essa aí, né? É. Pô, foi maravilhoso. Foi muito legal. Eu tinha feito na Record também. Sim. Acho Não, que essa é na Record. Essa que é 2000. Não, mas depois eu fiz na Bandeirantes. A segunda vez que o Palmeiras ganhou. ganhou. 2013. 2013. É. Ah, sim. É, pô, foi Essa sensacional. Só jogo bacana, só jogo legal.